Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Fernanda Andrecta, com o tema Causas das Aflições. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Boa noite, meus amigos. É com profunda gratidão que estamos aqui hoje nessa oportunidade e agradecemos a Jesus que Ele nos envolva, que nós possamos, com o coração bem aberto, recebermos através dessas reflexões do seu Evangelho de amor, à luz da doutrina espírita, tudo aquilo que nós viemos buscar. Iniciamos falando sobre o nosso tema, Causas das Aflições, e já trazemos uma afirmativa de Jesus para falar a respeito disso e nos dar a certeza do momento em que vivemos e, inclusive, para nos dar a certeza de como estamos enquanto espíritos. Então, na passagem evangélica, Jesus nos traz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui, nos dizendo da nossa condição de espíritos. Estamos no momento onde somos imperfeitos, mas já em busca de uma melhoria contínua. E também, por isso, estamos aqui, neste planeta que nos recebe com tanto carinho, para que possamos colocar em ordem tudo aquilo que nós tiramos do lugar. E aí Jesus vem dizer: sim, teremos aflições, porém, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também farão. Querendo dizer para nós que tudo que nós passamos aqui no planeta Terra, nesse momento de passagem que nós temos, tem data de validade. Kardec, então, vem através do Consolador Prometido nos trazer, nesse capítulo, que é o capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, que vai tratar das causas das aflições. Ele começa com as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados todos aqueles que sofrem, que choram, porque serão consolados. Essas passagens estão em Mateus, em Lucas, reforçando que este momento que nós vivemos, ele sim faz parte do momento que nós estamos enquanto espíritos. E deixa claro que nós não viemos para cá a passeio, mas sim para que nós possamos resolver tudo aquilo que nós necessitamos. E as ferramentas que nós temos em mãos, que elas sejam muito bem aproveitadas. Então, eles vão nos trazer, nessa passagem evangélica, falando a respeito também de que todos aqueles que têm condições propícias neste momento, que possam utilizá-las da melhor forma. Porque se não as utilizarem, então, todos os benefícios já estarão aqui, no mundo material, enquanto não poderão mais esperar das questões do reino de Deus. Dando continuidade, Kardec vem dizer, depois das bem-aventuranças, sobre a questão da causa das aflições de uma maneira muito certeira. Ele coloca numa ordem precisa, e ele vem dizer da justiça das aflições, das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições. Porque aqui ele começa com a questão da justiça, justamente para nos dizer que existe alguém no leme deste barco, que nós não estamos sozinhos, que temos muito amparo e que Deus, o Criador, está no comando de todas as coisas. Então, ele vem nos dizer que existe uma justiça que não tem dois pesos, não tem duas medidas. Ela é igual para todas as criaturas. Nós vamos começar falando um pouco a respeito do conceito comum que nós temos de aflições. Nós sabemos que as aflições, elas são tudo aquilo que nos trazem, por exemplo, uma tristeza, uma mágoa, é aquilo que nós conhecemos como aflição. De repente, um desgosto, uma ansiedade, uma angústia. Esse é o nosso conceito comum. Na visão espírita do Consolador Prometido, nós sabemos que
A aflição, se bem concebida, se bem compreendida, ela é para nós um grande ensinamento. É uma lição divina. Então, uma oportunidade que nós temos de reajuste diante das leis de Deus. De acordo com Kardec, as vicissitudes da vida, elas têm todas uma causa. E se Deus é soberanamente justo e bom, como nós concebemos, portanto, a causa das aflições também é justa. Aqui, adentrando a justiça das aflições, nós temos que ter a certeza de que sim, nós temos a justiça dos homens. Porém, ela é diferente da justiça de Deus. Por quê? Porque ela vai abarcar uma parte das penas, mas ela não consegue chegar a todas. E por que nós estamos falando isso? A lei humana, ela vai conseguir chegar até algumas faltas e punir essas faltas. Mas existem algumas que nós vamos trazer um exemplo que a lei humana não chega. Haroldo Dutra Dias, palestrante, orador do Espiritismo, da doutrina, ele, além de ser um grande estudioso, também é juiz de direito na sua profissão. E ele trouxe uma informação, um fato que ocorreu com ele na sua profissão, que nos chama a atenção e vem explicar a questão da justiça. Por que a justiça, a lei dos homens, não consegue chegar no que chega a justiça de Deus? Então, uma família foi estudada por algumas pessoas que iam executar ali um crime, um assalto. Então, eles sabiam exatamente, durante um mês, eles estudaram aquela família, sabiam quando que chegava o pai em casa, quando saía para o trabalho. Também a mesma coisa com a mãe, sabia que tinha um filho pequeno, de 4 anos. E eles estudaram durante um mês para fazer esse assalto. Quando chega no dia, eles rendem esse homem na porta da sua casa. Adentram a residência. A esposa está lá com a criança que naquele dia não passou bem, não foi para a creche. Então, ela estava com a criança ali e eles sabiam disso. E de posse de todas essas informações, a família está ali rendida. A mãe abraça o filho, como que para protegê-lo diante daquele cenário que acontece. Eles tomam todos os bens que eles querem, colocam dentro do carro e ali já estava concretizada a ação. Eles poderiam, então, pegar todos aqueles bens e saírem. Mas o que eles fizeram? Retornaram para a residência. E assim, retornando, subtraíram, além dos bens materiais, a vida da mãe e da criança. É um cenário que, de fato, para nós é muito forte. Para ele, um juiz de direito, foi um dos casos mais desafiadores. Porque vejam, meus irmãos, nós, diante da justiça dos homens, como foi o que aconteceu, eles foram presos. Eles tiveram ali a sua falta punida. Mas essa forma de se cumprir essa pena não vai trazer a vida da mãe e do filho de volta. Quem de nós consegue trazer uma vida que foi retirada e subtraída? O condenado, ele pode então dizer que sofreu a consequência da falta que ele teve, porém, ele não vai conseguir trazer o bem maior de volta. Então, aqui fica muito claro para nós onde é que entra a justiça de Deus. Precisamos saber disso e termos como base isso, porque de nada vamos conseguir compreender e de nada vai valer todos os nossos esforços de estudo, se não tivermos a plena certeza de que existe um Deus que é por nós e que nos sustenta em todos os momentos. Como quando nós ouvimos a história das pegadas na areia. Quando achamos que estamos sozinhos, aquelas 4 pegadas que estão ali na areia, Jesus nos conduzindo,
e de repente viram apenas 2. E nós achamos que estamos abandonados, quando na realidade esse é o momento que estamos sendo carregados no colo. Haroldo ainda vai trazer para nós uma ilustração, para que fique muito forte essa questão da justiça, quando ele vai falar sobre a receita do bolo de cenoura. Ele vai trazer a mistura homogênea que acontece dos ingredientes. Primeiro os ingredientes molhados, depois os ingredientes secos. E quando é feito um bolo de cenoura, os primeiros ingredientes que são colocados ali para serem batidos no liquidificador e dar uma mistura homogênea são a cenoura, os ovos, o leite, o óleo, e ali minutos batendo aqueles ingredientes para que depois possa ser incorporado a farinha, o açúcar e, por último, o fermento. No momento que está batendo, então, vamos preparando aquela assadeira untada para receber aquele líquido homogêneo, aquele creme liso, fino, para que possa, então, virar o bolo de cenoura. Mas, neste momento, então, antes de colocarmos essa mistura dentro dessa assadeira, é colocada a questão. Retiremos, então, uma cenoura dali, inteira. É possível que isso aconteça? Não é possível retirarmos a cenoura. Pois bem, as leis divinas, elas têm uma mistura homogênea, completa, composta de justiça, amor e caridade. Quando temos todos esses ingredientes incorporados, numa mistura completamente homogênea, não tem como pedirmos para tirarmos a justiça e deixarmos apenas o amor e a caridade. Não tem como tirar o amor e deixar apenas a justiça e a caridade. Deus, Ele quer o progresso de todas as suas criaturas. E para que isso aconteça, se faz necessário que nós tenhamos etapas no processo, como trazido no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura. Tudo que nós retirarmos do lugar, teremos que devolver para o lugar. E existem etapas para que isso ocorra. Então, primeiro, nós temos que ter o arrependimento. Segundo, nós vamos ter a expiação. E terceiro, Kardec nos traz a reparação. O arrependimento, meus irmãos, ele não é aquele arrependimento feito da boca para fora. Se arrepende de tudo que fez de errado, arrependo. Não é da boca para fora, é parar a roda e começar novamente. É o desvio da rota vir para o caminho reto. A expiação, no caso, são os sofrimentos físicos, sofrimentos morais. Todos aqueles sofrimentos que nós passamos até que se cumpra o último J. E que a gente consiga cumprir tudo aquilo e resgatar tudo aquilo que nós retiramos do lugar. Em terceiro lugar, a reparação. E aqui é o momento, meus irmãos, que nos é dada a oportunidade de mudarmos o lado da espingarda. Se nós somos expert em atirar, mudamos o lado e nos tornamos expert em receber a bala. Se nós somos expert em trair, mudamos o lado e passamos a ser traídos. Chico nos traz um fato que aconteceu com um grande amigo, tarefeiro. Ele nos traz a história de Quincas Veloso. Quincas Veloso, um comerciante que tinha ali era muito querido na região, em Minas Gerais, tarefeiro na seara do bem com o Chico. E o Quincas, ele sofreu um assalto lá no seu comércio. Só que a questão é que não foi apenas a subtração dos bens, mas depredaram todo o seu comércio, todo o seu negócio, destruíram tudo. Ele vai para a tarefa com o Chico
E quando ele chega lá, ele percebe que ele está ali na tarefa, mas ele está desolado, o coração partido. Então, o que ele diz? Ele diz que veio para a tarefa, o Chico percebe, porque ele não fala a respeito, mas o Chico percebe o quanto ele está incomodado naquela situação, recebe ele com muito carinho, envolve em muito amor, eles participam ali de todo o processo, e dado um momento onde o Chico considera mais oportuno, pergunta para ele: Quincas, o que houve? O que está te deixando tão desesperado, tão angustiado? E ele narra os fatos. E então, o Chico aguarda o momento correto ali, dando muito amor para ele, acolhendo. Chega o momento que o Chico diz para ele: Quincas, meu irmão, como é bom devolver. Uma pessoa do bem, uma pessoa que estava ali numa tarefa, na seara do bem, e que todo mundo conhecia como uma pessoa querida, que só praticava o bem. Como é que acontece uma injustiça dessa com ele? E então, o que o Chico vai trazer para nós, da questão da devolução, é a afirmativa, justamente, meus irmãos, de que aquilo que nós subtraímos, em um dado momento, nós vamos ter que devolver. Aqui, óbvio, falando das causas anteriores das aflições. A gente só consegue, de fato, distinguir o bem do mal quando nós sofremos o mal. De que outra forma nós poderíamos distingui-lo? Adentrando agora nas causas atuais das aflições, que é a parte do capítulo que nós vamos mais nos ater. Nós sabemos que temos uma vida veloz, uma vida muito rápida. Falamos da questão do bolo, porém, sabemos que muitas das vezes nem conseguimos fazer o bolo. Nós pedimos o bolo pelo aplicativo e ele chega na nossa porta em menos de 1 hora. Podemos acionar um modo turbo para receber uma entrega muito rápida na nossa porta de um objeto que nós estamos necessitando. Os vídeos são curtos. E cada vez mais nós pedimos muito mais de tudo isso. Pois bem, no mundo espiritual, as coisas não funcionam dessa forma. Elas são objetivas, disciplinadas, mas feitas com amor, com zelo. Se é necessário que se estude um caso, ele vai ser aprofundado. Meus irmãos, temos então que distinguir. Nesse mundo que já nos traz, no cotidiano, tantas possibilidades para que nós estejamos aflitos, temos que distinguir quais são as aflições e as aflições. As aflições, aquelas que nós recebemos para que possamos passar por elas e que são experiências. Experiências benditas. São uma escola. E aquelas que nós produzimos no momento atual. Que são, em grande maioria, como nos trazem os espíritos que nos assistem, aquelas que nós temos em maior número. Ou seja, nós viemos para saldar os nossos débitos. Chegamos aqui e promovemos outros. E isso vira uma cadeia que nunca consegue cessar. As causas das aflições, então, podem ser da existência atual e fora desta vida. De novo, reforçando, remontando os males terrestres, reconhecer-se-á que muitas delas, como nos traz Kardec e os bons espíritos, elas estão no nosso caráter e na nossa conduta, de todos nós que passamos pelo planeta. Emmanuel vai nos trazer, numa lição intitulada Aflição Vazia, uma consideração muito importante a respeito disso. Então ele vai dizer que diante das dificuldades que nós temos, para que possamos exercer a paciência e verificarmos se a carga de aflições que nós estamos tendo não é uma carga de sofrimentos inúteis, meus irmãos. E ele vai dizer o seguinte:
para que nós possamos, então, fazer uma investigação em todas as aflições que nós passamos e perceber se nós estamos, de fato, nos imunizando contra a nuvem de imaginações que muitas das vezes nós criamos. Ele nos coloca para que nós possamos, diante de uma dificuldade, pensar: fiz tudo o que estava ao meu alcance com o melhor que eu tenho, o melhor que eu posso para aquele momento? Se eu estou com a minha consciência tranquila, eu vou receber essa hora difícil como um aluno que está em paz. E chega o momento, ele fez o estudo, chega o momento da prova. E ali ele então está com a consciência tranquila. E vai para aquela prova com essa consciência. Certo de que fez tudo o que podia, porém, que nem tudo está nas suas mãos. Existe aquele momento que nós precisamos saber, meus irmãos, que temos que dar a chave nas mãos de Deus. E a condução do carro é passada para Ele, para que Ele possa guiar. Conseguimos chegar até um determinado ponto. Dali em diante, depois que fizemos tudo o que podíamos, está nas mãos de Jesus. Está nas mãos de Deus. Então, o Emmanuel vai dizer para a gente que, se diante de tudo que nós fizemos, esse pensamento ainda permanece de algo não bom que nos assola, para que nós possamos investigar se de fato esse pensamento é nosso, ou se esse pensamento está vindo de uma forma exterior. Porque nós nos defendemos a nossa casa física com a chave quando trancamos a porta, com o evangelho no lar, para que tenhamos a proteção espiritual. Porém, meus irmãos, é necessário que também nós possamos nos defender na nossa casa mental. Então ele vai nos dizer que sim, as preocupações injustificáveis, elas podem prejudicar a nós e prejudicar ao nosso próximo. De que forma? Às vezes uma pessoa na nossa residência diz que vai chegar em determinado horário. Como um exemplo, nós ficamos aflitos porque já deu aquele horário e a pessoa ainda não chegou. E aí, nesse momento, tem alguém no quarto ao lado dormindo, está ali descansando, e nós vamos lá e acordamos aquela pessoa e passamos aquela aflição também para aquela pessoa. Então nós estamos tendo uma aflição que nesse momento é vazia, porque não sabemos se isso vai acontecer. Já estamos incorporando aquela aflição para o próximo. E Emmanuel vem nos dizer que conforme isso vai ganhando força, aquilo que não ia acontecer pode acabar acontecendo. Olha a nossa responsabilidade diante das questões que nós temos com as aflições. Ele ainda vai nos dizer que nós tomemos cuidado com as associações dos nossos pensamentos. Porque nós estamos, e se pudéssemos ver, ligados completamente uns com os outros. Que os nossos pensamentos, meus irmãos, eles são diferentes das ondulações concêntricas que uma pedra jogada num rio conseguem atingir. A pedra vai formar aquelas ondulações concêntricas depois de jogada, mas ela tem a margem. E ela para por ali. O nosso pensamento não. Ele vai atingir proporções, outras moradas da casa do Pai, outros planetas, de acordo com o bem que estivermos pensando, se juntando com sintonias do bem. E o contrário também é verdadeiro, se estivermos ligados com sintonias que não são propícias. Portanto, para que estejamos em uma boa companhia, Ele nos pede para que a gente tome cuidado com os nossos pensamentos. Aqui, meus irmãos, nós vamos falar brevemente a respeito das questões das influenciações sutis. Nós, muitas das vezes, temos que ter a certeza de que sim, passamos pelo crivo da razão, a fé raciocinada, mas que
Se não temos uma questão física ou uma questão moral muito forte que está nos abatendo, se estamos com um sentimento bom e de repente temos uma queda de sentimentos, será que esses sentimentos, eles são somente nossos? Ou estamos com influenciações sutis acontecendo ao nosso redor? Ele pede, Emmanuel ainda dizendo, para que a gente perceba, se às vezes nós temos uma dificuldade, por exemplo, de nos concentrarmos em pensamentos do bem, se às vezes vamos fazer uma oração e não conseguimos dar continuidade, muitas das vezes ocorrem muitas discussões, separações, desavenças, porque nós não conseguimos nos corrigir no momento oportuno e utilizarmos as ferramentas que estão à nossa disposição. Prece, passe, para que a gente possa fazer a nossa parte. Termos a humildade de reconhecer quando em alguns momentos aquilo ali, e ele nos coloca, observe se nos últimos 15 dias, na última quinzena, você passou por alguma dessas situações, uma hiperemotividade ou uma depressão, raiando na iminência de um pranto, uma mudança de sentimento muito forte, sem uma causa aparente, para que a gente tenha humildade de reconhecer que muitas das vezes nós estamos passando por uma influenciação espiritual sutil. E para que a gente possa, então, nos proteger no trabalho do bem, que é uma muralha de proteção contra o mal. Que forma que nós podemos fazer isso? Ocupando a nossa mente. Ler é trabalho. Meditar também é trabalho. Partindo então, meus irmãos, para uma conclusão. Nós vamos pegar o capítulo 7, intitulado Socorro Espiritual, do livro Missionários da Luz. Ali, num dado momento, as equipes estão atuando, as equipes espirituais atuando, para auxiliar os encarnados, e uma mãe desencarnada vem pedir para a equipe do Alexandre que possa socorrer o seu filho que já está acamado, passando por problemas de saúde, mas que precisa continuar mais 2 meses aqui no plano material, para concluir tudo o que ele precisa. Só que ele foi dormir, assolado de aflições, com um pensamento com uma carga negativa muito forte, e que aquela carga de aflição poderia fazer com que ele desencarnasse naquela noite. Então ela pede socorro para a equipe do Alexandre, e todos vão em socorro daquele senhor que já está acamado. E ele então recebe tudo o que ele necessita. Equipes espirituais ao seu dispor para recompô-lo, para que ele não perca a encarnação naquele momento. É necessário, então, que tenha a presença de uma pessoa encarnada, desdobrada, para passar energias que são necessárias naquele momento também. Então, eles vão em busca de alguém que esteja próximo, mas que possa auxiliar. A avó desencarnada que está ali na casa fala, não precisam ir atrás de ninguém. As minhas 2 netas estão no quarto ao lado, elas podem auxiliar. E Alexandre então diz, e que fica para nós também, como um chamamento. Não é qualquer encarnado que pode auxiliar neste momento, tem que ser alguém preparado. E aí então vem essa pessoa e completa o quadro do auxílio. Meus irmãos, quando esse auxílio termina, esse espírito acorda. E ele acorda gritando por socorro, dizendo, socorro, estou morrendo. Me socorram. A família acorda também apavorada, desesperada. E aí, diante daquele desespero familiar, André Luiz observando tudo aquilo, e Alexandre lhe diz, geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, chorosos por socorro, o nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. Vejam, meus irmãos, teremos sim aflições, mas não estamos sozinhos. Estamos muito bem amparados.
e que muitas das questões dependem do nosso grande esforço para que possam ser concluídas. Da parte da espiritualidade, estão a todo momento conosco. E da nossa parte, que possamos ajudar aqueles que nos ajudam. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma boa semana. Graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.